Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João, no seu capítulo 11. No seu capítulo 11, conta ali a história da ressurreição de Lázaro, né? Todo mundo encontrou, a igreja encontrou. João, no seu capítulo 11. Vou ler ali a partir dos versos 38. Começa dizendo assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Diga comigo assim, uma pedra. Então, ordenou Jesus, opa, saiu um i aí, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Diga comigo, 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Amém? Vou ler somente esses versos. Temos aqui, creio que para muitos, uma palavra bastante conhecida, que é a história de Lázaro. Mas para que este milagre acontecesse, porque aqui houve um milagre, estava morto ali Lázaro 4 dias, ali sua irmã Marta, ela até questiona, ou ela fala, ela indaga a Jesus e diz, mas já está ali há 4 dias. E ele vai e diz somente 2 situações para que ela fizesse, ou aquela multidão que ali estava. Qual que era? Tirem a pedra, e logo depois, no final do verso 44, o que é? Tirem as faixas, as ataduras que estavam ali. Talvez na nossa vida, Samara, nós nos perguntamos, por que não acontece? Talvez nós questionamos, mas Deus, já faz 10 anos que prometeste que eu iria pregar. Faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que o Senhor falou que eu iria para a missão em determinado lugar. E aí está faltando algo. Está faltando, talvez, tirarmos pedras que estão atrapalhando a nossa caminhada. Mas, pastora, como assim tirar pedras? Eu, hoje, relendo um verso, né? Eu fiquei pensando na seguinte coisa. Se você quer ser um bom professor, o que é que você tem que fazer? Estudar. Antes de ensinar, você tem que estudar. Aprender. Deus, Ele tem uma promessa para realizar na vida de cada um. Renato, Deus tem uma promessa ainda maior para realizar na sua vida. Só que nós precisamos tirar as pedras que nos atrapalham o desenvolver daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Como eu vou dar aula se nem sequer eu abro o meu livro para estudar? Deus vai te dar sabedoria, só que você precisa ter uma
atitude. A atitude que precisava ser feita para que Lázaro saísse, porque Deus podia muito bem, David, falar assim, ultrapassa esses muros, ou então pedra, e a pedra virasse migalhas, virassem farelos. Mas Deus queria uma ação das pessoas para que entendesse que nem tudo em relação ao que precisamos crescer na vida depende dele. Nós precisamos ter as nossas atitudes. Deus, abra a sua Bíblia se você puder, antes de eu... Em 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Vou pedir para os irmãos irem abrindo, para que nós possamos ir acompanhando com mais entendimento na palavra do Senhor Jesus. Na hora que o pastor estava aqui falando, a gente sempre vai sorrindo, né? Não é rindo, é sorrindo, porque Deus, Ele faz de uma forma que muitas vezes nós não entendemos, antes de eu ler o que está escrito em 2 Timóteo 1,6. E Ele falou aqui, não sei se vocês prestaram atenção, creio eu que todos prestaram bastante atenção, Ele disse o quê? Desperta... 2 Timóteo 1,6 está escrito, por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Na versão O Livro, que eu anotei aqui, está escrito assim, por isso te recordo, porque é algo que já foi dito, estou fazendo você lembrar, estou fazendo cair vivo no teu coração. Por isso te recordo que deves tornar mais vivo o dom espiritual que Deus te deu quando te impus as minhas mãos. Deus tinha dado um dom para Timóteo. Mas ele precisava fazer o quê? Despertar. Tinha que fazer aquele dom se tornar vivo. Deus também deu um dom para cada um de nós aqui. O pastor falou. Eu penso que seria cômico, se não fosse trágico, quantas as vezes que Deus tem falado conosco sobre nós despertarmos os nossos dons e por muitas vezes nós ficamos dormindo. Porque o Senhor Jesus, Ele tem dons, Ele deu dons e Ele tem para entregar muito mais na nossa vida. Nós precisamos despertar, nós precisamos tirar as pedras, nós precisamos tirar as ataduras que muitas vezes estão nos nossos olhos impedindo de ver aquilo que Deus tem para realizar. Porque muito mais o Senhor Jesus tem para realizar do que aquilo que você tem programado para a sua vida. Talvez você programou para ir, talvez, Samara, só ali em uma cidade vizinha para poder levar a palavra do Senhor Jesus. Talvez você tenha se limitado em pequenas coisas, mas nós temos um Deus que tem coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Nós servimos um Deus que está dizendo nessa manhã para alguém que está com um sonho lá no túmulo, lá na gruta, lá enterrado, lá parado, com pedras, com ataduras, dizendo, ei, tira, porque eu vou fazer acontecer. Porque eu vou fazer acontecer na sua vida. Provérbios 22, 29. Vai dizer assim, observe aquele que é bom no que faz. Você é bom no que você faz? Vamos lá, vou fazer algumas perguntas aqui. Diana, você é manicura e pedicure. Você é boa no que você faz? Samara, hoje você está trabalhando numa contabilidade. Você é boa no que você faz? Pastora Paula, você trabalha numa empresa grande. Daqui um tempo entra entre safra, se já não entrou, e tudo isso, né? Começou já, né? Você é boa no que você faz?
É até que o pessoal te requisita muito, né, pastora Paula? Pastor Júnior, você é Uber. Canta bem? Então você não está sendo bom, estou brincando. Pastor Júnior, você é Uber. Quando os clientes entram ali, você é bom no que você faz? Você faz o seu caminho, todo o trajeto perfeito? Nós temos que ser bom naquilo que nós fazemos. Manusear a palavra de Deus, nós temos que ser bons. Levar a palavra de Deus para outra pessoa, nós temos que ser bons. Sabe por quê? Quando você está, pastor Júnior brinca de eu ser um vaso pequeno e enche rápido. Você olhando este copo, qual é a sua percepção a ele? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? E aí? Olha bem o tamanho do copo, ele está o quê? Vamos lá. Laura. Pastor Everton. Quase cheio. E aí? Qual é a percepção que você está olhando tudo à sua volta? Para mim é mais fácil eu beber do que alguém pedir para alguém vir aqui completar aqui e ele ficar totalmente cheio. Mas por que eu estou dizendo isso para você nessa manhã em relação a isso? Muitas vezes nós estamos chegando a altos níveis na presença do Senhor Jesus. E por pequenas pedras que aparecem na nossa frente, nós desistimos do que persistimos em continuar e chegar até aquilo que o Senhor Jesus tem prometido para nós. Vou colocar aqui alguns tópicos que eu coloquei para que nós possamos ter sempre uma vida cheia da presença do Senhor. Uma vida na qual nós tiramos a pedra para o Senhor Jesus fazer aquilo que Ele tem para realizar. Uma pedra que pode atrapalhar o seu caminho é a pedrinha da falta de organização. Palavra do Senhor em 1 Coríntios, não precisa abrir. 1 Coríntios 14:40 diz assim: mas tudo que fizer deve ser feito com quê? Ordem e decência. Esse princípio nós temos que aplicar em todas as áreas da nossa vida. Profissional, estudantil, de estudante, na nossa vida, dentro da nossa casa. Às vezes nós falhamos, principalmente mulheres, que às vezes se cobra muito pelo fato de ter filhos, ter casa, ter marido, ter que deixar arrumado, almoço, janta feita. Talvez nós nos cobramos isso e por pequenos deslizes deixamos a falta de organização aflorar. Mas isto são pedrinhas que atrapalham a sua vida crescer. É aquela pedrinha que está tampando a gruta para que você tenha que tirar para o seu milagre acontecer. Organização física. Quem é que gosta de chegar dentro da igreja e encontrar ela bagunçada? Tem alguém aqui que gosta? Eu não sei vocês, mas quando eu vou olhando, vou vendo, assim, já vai me dando faniquito. O pastor Everton e o pastor Francisco têm um quê? Cascadeiras, né? Não sei se é todos os pastores. Mas deixar a cadeira fileiradinha, certinho, olhar milimetricamente onde está cada uma, espaço. Isso nos indica que nós somos pessoas organizadas na casa do Senhor Jesus. Nós somos pessoas que querem ambientes limpos, porque você chegar na casa de alguém, você vai fazer visita na casa de alguém, você chega na sua empresa, se você chega na sua empresa, você vê ela suja, você vai pensar o quê? Ah, meu patrão já acho que desistiu, não quer saber de nada.
Aonde já se viu, tudo sujo. E é assim se nós trazermos para a nossa vida. Se você chega todo sujo, todo malambém, todo de qualquer jeito, em um lugar que você precisa chegar limpo, o que você vai falar? O que você vai pensar? O que as outras pessoas vão dizer? Poxa, eu poderia chegar aqui melhorzinha, né? Podia ter chegado aqui tudo bonitinho, ajeitado, limpo, porque o nosso Deus, Ele quer as coisas organizadas. Ele quer que nós trabalhamos não somente na igreja, mas em todas as áreas, termos tudo organizado. Controle da entrada e da saída, organização financeira. Você tem controle? Não precisa me responder, não precisa fazer careta, né, Laura? Não. Vamos lá. Você tem tido controle financeiro da sua vida? Do que entra, do que precisa ser pago, do que sai. Porque uma vida financeira, ela também é algo que nós devemos procurar agradar a Deus. E se não estiver andando de acordo com aquilo que Deus quer, a nossa vida ela não vai rodar para frente. E aí a gente se pergunta, pastora Paula, por que isso acontece comigo? Talvez é aquela pedrinha da falta de organização financeira que está faltando você pegar e tirar, para que a sua vida financeira seja totalmente abençoada. Porque nós pensamos, mas eu gasto com as coisas certinho de casa. Só que aí talvez você não é um dizimista fiel. Você talvez não separa a oferta para entregar nos dias que você precisa trazer para abençoar o culto de missões. E aí você está negligenciando aquilo que Deus tem te dado. Aí a sua vida parece que vai ficando assim, um bolinho. E esse bolinho, vocês já viram filmes na neve que começa com uma bolinha, em ladeira abaixo, quando enrola, quando joga, quando empurra, a bolinha que é desse tamanhozinho, que tamanho que ela fica? Enorme, enorme. A ponto de cobrir uma casa quando ela bate. E é assim na nossa vida. Se nós não cuidarmos daquilo que Deus tem nos dado, o pastor Everton, ele fala muito em casa, né? Às vezes são pequenas coisinhas, eu vou mencionar aqui com os irmãos, são pequenas coisinhas, por exemplo, luz da casa acesa. Aí ele fala assim, Karina, criança, vamos apagar a luz, porque a gente tem que ser fiel no pouco, porque como Deus vai nos dar uma casa maior, como vai acontecer determinada coisa se a gente não está cuidando do pequeno? Karina, não vamos fazer isso, a sala está... Como que nós vamos ter mais coisas, sendo que o pequeno não está sendo arrumado? Nós temos que lembrar que o ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, não é somente a sua vida financeira, os seus 10 centavos, o seu R$1, que você vem trazer aqui na casa do Senhor, os seus R$10, estou falando valores bobos, podemos assim dizer, que você traz na casa do Senhor, mas é tudo e todas as coisas. Na roupa, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. No seu alimento, quando você vai ali fazer a despesa para a sua casa, quando você vai fazer a comida para a sua casa, não fazer de sobra para depois amanhã, o marido não come comida esquentada, então vou fazer 1 quilo de arroz, porque amanhã eu jogo fora. Não, vamos ser inteligentes, vamos ser sábios na presença do Senhor, porque sobre o muito eu te colocarei, assim diz o Senhor. Quando você for fiel na onde? No pouco. Ser fiel ao Senhor Jesus no pouco. Então a nossa vida financeira, pedrinhas que são colocadas, que atrapalham a nossa vida de crescer. Organização contábil e administrativa. E aí, Samara? Quem aqui já ouviu uma empresa falir? Ou conhece alguma empresa que faliu? Vamos lá, levanta a mão. Agora eu quero a participação de vocês aqui. Quem já viu uma empresa falir?
Na maioria das vezes, essa empresa faliu por quê? Acabou o dinheiro, não pagou imposto, não pagou, falta de administração. E aí, se você não administrar aquilo que Deus tem te dado, se você não tiver administração boa para aquilo que Deus tem colocado na sua vida, você vai falir. Ei, não é só no financeiro. Deus te deu o dom de pregar, pastor Júnior. Se você não administrar, se você não ler, se você não orar, se você não buscar, vai acabar. Vai acabar. Porque o Senhor Jesus, quando Ele te dá algo, Ele quer que você faça o quê? Busque mais, João. Se Deus te deu algo na sua mão, Ele quer, igual a parábola, né? A palavra dos talentos. Para um deu um tanto, para outro deu outro tanto, para outro. O que deu um só quis guardar. E os outros ali multiplicaram. Então o Senhor Jesus, Ele está te dando dons nessa manhã. O Senhor Jesus está fazendo com que você reviva aquilo que Ele já te entregou. E que você viva o melhor do Senhor Jesus. Que você arranque pedras. Que você faça, que tire essas ataduras que estão te atrapalhando. Por quê? O Senhor Jesus, Ele já te deu. Você crê? Amém? Você crê que o Senhor Jesus já te deu? Então, é a sua parte. Porque fazer, Ele pode. Mas Ele quer que você faça. Tire as pedras que estão atrapalhando o seu crescimento na presença do Senhor Jesus. Tire as ataduras que estão tapando os seus olhos, estão impossibilitando as suas mãos de fazer aquilo que o Senhor já entregou para você. E ainda mais aquilo que Ele vai entregar. O Senhor Jesus, Ele tem prazer de ver os filhos dEle sendo felizes. O Senhor, Ele tem prazer de ver você, irmã Ana Beatriz, sendo feliz na presença dEle. Sendo alegre e trabalhando naquilo que o Senhor Jesus já entregou para a minha e para a sua vida. No verso 44... de João capítulo 11, diz assim, vou ler para os irmãos, se tiver a Bíblia aberta podem me acompanhar, senão só escutem. Saiu aquele que estivera morto. Ele estava morto. A parte mais difícil, querido, não foi aquele povo, não foi o tirar a pedra. Podia ser uma pedra imensa, se junta uns homens fortes e empurra, Renata, aquela pedra ela foi tirada. Foi a parte mais fácil. Tirar as ataduras, se eu pegar aqui algo e enrolar na mão de uma das crianças e outro vir e ajudar, vai ser a coisa mais fácil, é tirar as ataduras, tirar as faixas que estão presas naquela criança ou naquela pessoa. A parte mais difícil Deus já fez. Foi ressuscitar Lázaro. Tendo os pés e mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou-lhes Jesus, desatai e deixai-o ir. O Senhor Jesus quer que você faça a sua parte, para que Ele possa cumprir a dele na sua vida. Faça a sua parte. Ore, busque. Deus, Jesus, o que está acontecendo que eu estou com isso amarrado? Mostra-me as ataduras que eu preciso desfazer para que a tua obra seja completa na minha vida. Porque o Senhor Jesus, o que Ele mais tem prazer é de abençoar os filhos dEle. Para você ser chamado de filho, você precisa fazer algo. Para você ser chamado de filho, você precisa tomar uma atitude. E nesta manhã, eu te convido a tomar essa atitude de ser alguém diferente na presença do Senhor. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que cabe a mim e a você
realizar. Coisas que não cabe a Deus, mas cabe a cada um de nós realizarmos. Então vamos realizar isso com excelência, para que o Senhor Jesus possa realizar na nossa vida aquilo que Ele tem com excelência. Amém? Você pode colocar sobre os seus pés?